Não sei se vocês sabem, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, o estúdio fica na cidade de São Paulo. Então aqui é comum você encontrar restaurantes, por exemplo, de comida típica japonesa, de comida típica árabe, né, de comida típica italiana, só para citar alguns exemplos. E também, se a gente pensar só em Brasil, você encontra aqui churrascarias gaúchas, né, você encontra aqui restaurantes de comida típica nordestina. Mas e se a gente pensar só no nosso estado? Né? Primeiro assim, por que será, né, que existe essa variedade de alimentação? Já que a gente precisa aí, basicamente dos mesmos nutrientes, né? Então por que será que existe essa diferença tão grande aí na alimentação? Então, pensando nisso, eu quero que você coloque aí no chat o seguinte, ó. Em qual região do estado de São Paulo você mora? Você conhece alguma comida típica da sua região? Por que será que existem essas diferenças, né, entre comidas regionais aí? Tá bom? Existe realmente essa questão, se a gente pegar aí na história, né, lógico que eu vou falar bem por cima, não é minha especialidade a história, mas a gente tem que lembrar que o Brasil ele foi colonizado a partir do litoral, né, para o interior. E aí, se a gente chega lá no século XVIII e tal, você tem aquela questão, primeiro que assim, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, né, era meio uma mescla de cultura ali, né? E aí quando você vai, então os bandeirantes vão começar, né, a adentrar ali o nosso país, tal, interiorzão, eles vão abrindo o caminho, né, vão fazendo seus pontos de apoio e plantando o que dá, né? Às vezes plantando feijão, plantando milho, para na volta ir colhendo isso e poder utilizar. Então a gente vê que é muito comum você encontrar o feijão, né, você encontrar o milho nos pratos típicos aí do interior, né? Lógico que você junta isso, você tem que lembrar que o Brasil foi o país que teve o maior número de pessoas escravizadas, né, do mundo, de toda a história, né? Então, se você pegar assim, só isso, pensar das pessoas que vieram da África para cá, trouxeram também seus costumes, o pessoal falou muito aqui da feijoada, né? E aí a gente junta isso, o conhecimento europeu, né? Para você ter ideia, na minha pesquisa eu descobri, por exemplo, que a salsinha, ela é muito comum do norte de Portugal. Então, os bandeirantes que vieram para cá, então eles eram descendentes dessa região aí. Então, por isso que aqui pro lado de cá é mais comum você encontrar salsinha. E se você vai lá para o Nordeste, que é o pessoal que é mais do sul de Portugal, aí você tem o coentro, né? Então até isso, então tá ligado também à questão da nossa colonização, olha só que interessante. Aí você imagina os europeus, os africanos encontrando os indígenas que já estavam no interiorzão, né? E aí você começa então a ter toda essa mescla que vai formar o nosso homem do campo, que a gente carinhosamente, né, conhece como caipira. Tá? E aí a cozinha caipira vai ter esses elementos, o pessoal falou aí, milho, feijão. Você imagina lá que o bandeirante ele preparava um bornal, né, uma espécie de uma bolsa de pano, tá, onde se põe provimentos, e aí ele colocava normalmente o feijão seco e a farinha. Por quê? Porque não estraga, né? Então, porque se não tem umidade, não estraga, demora muito para estragar. E aí o restante, ele ia encontrando pelo caminho, carne de caça, né, para misturar nisso aí, né, falaram do virada paulista, falaram do cuscuz, né? Então, assim, é mais ou menos essa a origem, que a gente tem que entender que está ligado a uma necessidade, né, e está ligado também ao que dá para fazer. Nem tudo que você vai plantar em determinada região vai nascer, não é isso? Então você precisa ir adaptando aquilo que você consegue utilizar naquela região. Tá bom? Muito bem. Então olha aí que legalzinha essa imagem aí, né, que é uma arte mostrando como é que seria então a cozinha caipira. Você tem ali o fogão a lenha, você tem ali um forninho, né? Muito bem. E aí, como eu falei, ó, você vai ter ali o milho, você vai ter o feijão, né? Vai haver também o quê? A exploração do mel de abelhas nativas, né? Isso aí não pode não parecer, mas estou mostrando aí o pessoal que é do interiorzão deve conhecer bastante, as abelhas sem ferrão, né? Que você consegue manipular com maior tranquilidade, são as nossas abelhas nativas, os especialistas chamam de abelhas indígenas, né? Muito bem. E que mais? Colocaram aí, ó, muitos colocaram, tá, gente? Eu li, mas é que era muita coisa. Muitos colocaram frutos, né? Típicos de cada região. Então eu estou dando alguns exemplos aí, que são coisas que você vai misturando a sua
cozinha, né, de acordo com o que aparece. Então, quando você tem os primeiros sítios, aí você já tem aqueles canteirinhos, aí já dá para misturar com algumas verduras e tal, e vai formando esses pratos que são comuns aí no nosso interiorzão. Olha que legal aí, mais algumas frutas aí, ó. Tem algumas aí que eu confesso que eu não conheço, tá? Eu nasci aqui na cidade de São Paulo, apesar de ser uma região onde eu nasci, que quando eu nasci ainda era rural, hoje não é mais, né? Bem periferia mesmo. Mas eu confesso que muita coisa eu não conheço, tá bom? Então tem mais aí alguns frutos. Bom, e aí eu quero saber o seguinte, agora é rapidinho, eu vou dar 2 minutinhos só para você colocar assim, ó. Fruto, agora é só fruto, tá? Eu sei que alguns já colocaram lá. O fruto que é típico da sua região, assim, que você acredita que não é comum em todo o Brasil, mas que na sua região aí é típico, tá bom? Acho que 2 minutinhos tá bom. A banana aqui no litoral. Então, assim, diz que conta aí uma história que tem um negócio lá que é chamado de sopa d'água. Não sei se você que mora aí no litoral conhece, né? Então, imagina uma época que você ainda não tinha bolachinha para fazer lanche, etc e tal. Então, diz que o caiçara, quando ele ia para uma caminhada que era lá muito longa, mas não tão longa assim de dias, mas de algumas horas, então ele levava um punhadinho de farinha de mandioca, né? E no caminho encontrava uma folha de bananeira, que é muito comum banana ali, dependendo do local que você está. Por exemplo, eu conheço bem o Vale do Ribeira ali, né? Conheço um pouco o Vale do Ribeira, e ali é muita banana, né? Produz-se muita banana. E aí o que acontece? O cara pegava então a folha de banana, de bananeira, colocava um punhadinho de farinha de mandioca e a água da cachoeira, fazia ali uma espécie de um pirãozinho, né? E servia para alimentar no momento assim que a fome apertava numa caminhada. Então diz que isso é típico de lá. Mas é lógico que a gente poderia falar de muitos outros, né? Tem a questão lá do... meu Deus, como é que era? O arroz lambi-lambi, né? Que você diz que o pescador, quando ele ia para pescar, já levava ali seu fogareirozinho, tá? E uma lata com o arroz, e aí... chegando lá ele colocava o marisco, né? Pegava o marisco, colocava para ferver, o marisco ainda fechado, e quando ele abria, espalhava aquele sabor do marisco por todo o arroz. É lógico que agora esse prato está mais moderno, mas a origem aí. Então isso está ligado diretamente ao quê? Ao fato de estar próximo ao mar também, né? Então a gente precisa perceber isso, que tem essas características aí que estão diretamente ligadas à região. Tá, então eu dei 2 exemplos. A gente sabe que tem aquele, acho que é o peixe azul também, né, que está ligado à banana verde, que você faz lá com a banana verde e tal. Acredita-se que essa questão de usar a banana verde cozida, houve uma época em que a gente tem que lembrar que a mandioca aqui, né, os indígenas plantavam e tal, e que a farinha de mandioca houve uma escassez por causa de uma praga, acredita-se, né? Alguns dizem que foi isso, que não, e que aí você cozinhar a banana daria uma textura semelhante ao pirão, né, que é meio que parece que o pessoal gosta bastante de pirão em várias regiões do Brasil, né? Então aí só vai se procurando essa textura. Então assim, são histórias que a gente vai ouvindo e a gente vai vendo que isso está tudo ligado o quê? À oferta da região. E essa oferta da região deve estar ligado a quê? Né? Então, ó, vamos ver aí algumas coisas que são mais típicas aí da Mata Atlântica, né, mais para o litoral. Então palmito, muito comum, né? Mandioca, cana e banana, tá bom? E aí, como eu falei, né, o mexilhão e alguns peixes aí, tá bom? Só pra gente situar. Bom, então agora eu acho que eu tenho mais uma interaçãozinha aí, ó, 1 minutinho só, hein, rapidinho. A disponibilidade dos mesmos ingredientes para produzir no litoral pratos da cozinha caipira? A disponibilidade dos mesmos ingredientes para produzir no interior pratos da cozinha caiçara, região nesse sentido, né, de facilitar aí a questão do preço, etc, tal, e também a produção. Tá bom? Bom, eu vou ter que ficar por aqui.